Olá, amados, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal. Esse dia maravilhoso que fez o Senhor. Espero que você esteja nos acompanhando, com os estudos aqui que nós postamos. Não se esqueça que após assistir esse vídeo, de dar aquele seu gostei, aquele like, como também se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? Amados, hoje nós queremos trazer uma palavra de ensino sobre como será a atuação do Espírito Santo após o arrebatamento da igreja, né? Muitos irmãos, né, às vezes quando me encontram, me perguntam sobre o assunto, qual será a atuação do Espírito Santo após o arrebatamento. Aqui não vai dar para a gente falar tudo, né, meus irmãos? Teria que ser muitos vídeos, né? Nós vamos encurtar, vamos fazer no máximo 2, para os irmãos terem um entendimento, um básico entendimento, como será a atuação do Espírito Santo, na verdade, após o arrebatamento da igreja, ok? Queremos convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos usar como texto base 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo número 7. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Ok? Pois bem, amados, nós vamos falar de um assunto escatológico, né? Escatologia, que é um assunto que abrange, fatos das últimas coisas. É um assunto muito importante para o nosso conhecimento, para que venhamos entender, quais são os propósitos de Deus, o que está escrito, com relação à igreja e aos que ficarem. Nós fizemos um vídeo aqui, se a igreja ela passará pela grande tribulação ou não. Então, amados, alguns creem, que a igreja ela há de passar pela grande tribulação, não é verdade? Pelo período da falsa paz. E quando a tribulação em si vier, na segunda fase deste período, que é justamente quando Deus derrama a sua ira, a igreja não vai vivenciar, a igreja será tomada. Mas porém, como um crente pré-tribulacionista que eu sou, porque há 3 linhas de pensamento, nós falamos aqui no vídeo, vocês podem assistir, nós não falamos dos 3 pontos de vista, tribulacionistas, falamos do pré-tribulacionismo, não falamos do pós e nem do mesotribulacionismo, o que está no nosso intuito falar mais tarde. Mas nós, eu e muitos, acreditamos no pré-tribulacionismo, em que antes desse evento, deste período, Deus, através da pessoa bendita de seu Filho, ele há de vir buscar a igreja, ele há de tomar a igreja para si, ok? Para que a igreja não experimente este período de trevas. Então, amados, a obra específica do Espírito Santo, aqui na atualidade, é de preparar uma esposa para Cristo, uma igreja mundial, durante esta dispensação atual. Enquanto o Espírito Santo estiver aqui, ele tem preparado, tem santificado, tem zelado pela igreja
para que naquele momento, quando Cristo ele vier, ele, não é, prestar conta a Cristo da igreja, ok? Quando isto for revelado, amados, quando houver entrado, né, a plenitude dos gentios, então terá lugar, né, o arrebatamento, né, da igreja, e o Espírito Santo, né, após, no ocorrido do arrebatamento da igreja, ele entregará a Cristo a administração da igreja. Não mais ficará, a cabo do Espírito Santo. Quando Cristo arrebatar a igreja, então o Espírito Santo ele entregará a Cristo a noiva, a esposa que tanto ele cuidou, a noiva que Cristo confiou ao Espírito Santo para zelar e para santificar. Então o Espírito Santo entregará ela a Cristo no momento do arrebatamento da igreja. Aí você pode me perguntar, irmão Luciano, o que significa a palavra plenitude dos gentios? Eu vou explicar aqui para vocês. A palavra plenitude dos gentios, amados, é a conclusão do propósito de Deus, né, ao chamar para si um povo dentre os gentios. Estão me entendendo? Eu vou repetir. Né? A plenitude dos gentios, né, quando for realizado, a plenitude dos gentios, né, quando começar, terminar, aí vai, né, ocorrer o arrebatamento da igreja. Não é? Então, o significado da palavra plenitude dos gentios é a conclusão do propósito de Deus ao chamar para si um povo dentre todos os gentios. Né? É como está escrito, quando este evangelho do reino for pregado a todas as gentes, a todas as nações, então verá o fim. Aí se dará o arrebatamento da igreja. Eu vou deixar a referência aqui para vocês, em Atos capítulo número 15, versículo 14, e Romanos capítulo 11, versículo 25, né, para vocês terem uma referência, para vocês terem, né, uma base. Então, amados, na dispensação atual, né, o Espírito Santo tem sido, né, o poder divino executor na igreja. Né? Quando a igreja ela lhe oferece o seu devido lugar, né? Quando a igreja dá lugar ao Espírito Santo, a igreja ela experimenta grandes avivamentos, na verdade, na sua vida, né? No seio da igreja. Agora, quando a igreja ela ignora, na verdade, o Espírito Santo, quando a igreja ela negligencia, deixando o Espírito Santo à parte, então a igreja ela sofre, meus irmãos, grandes derrotas em sua missão. E qual é a missão da igreja? A missão diz respeito à salvação de almas, não é? A salvação de almas e também o conhecimento que pode ser derramado no meio da sua membresia, ok? Então, quando houver a ascensão da igreja atual, terá início, um período, que dará ocasião à operação do Espírito de uma forma, meus irmãos, diferente. E este período terá pelo menos 3 pontos culminantes e distintos. Então, este período que ocorrerá, terá esses 3 pontos. Uma é a tribulação, a outra é a revelação de Cristo. Cristo, quando vier, onde todo olho o verá. Quando todo mundo, esse período será no momento em que Cristo vem por a salva Israel, que é justamente o final
né, do período da grande tribulação, quando Israel reconhecer a Cristo como seu Messias e clamar, Jesus virá, onde todo olho verá, junto com a igreja glorificada, onde descerá no Monte das Oliveiras, onde o monte se fenderá ao meio, e ali haverá aquela grande batalha, onde Cristo será vencedor, e Cristo, né, prenderá a morte e Satanás por 1000 anos, e as nações e todos aqueles que se levantaram contra Cristo serão lançados no inferno. Estão me entendendo? Então, esse é o período, né? Haverá o período da tribulação, haverá o período da revelação de Cristo e haverá o milênio. Esses são os 3 pontos culminantes, né, da atuação do Espírito Santo. Ok? Pois bem, amados, o presente ministério do Espírito Santo em permanecer, né, sobre a terra é restringir as ofuscantes instâncias, né, do diabo, né, será interrompido no período da grande tribulação, né, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Quando a igreja ela for arrebatada, porque enquanto a igreja estiver aqui, o ministério da injustiça, não é como Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2:7, não pode operar. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda está aqui e a igreja, que é a coluna e firmeza da verdade, enquanto a igreja não for trasladada, o Espírito Santo, amados, ele interromperá, não é, seu ministério, ou seja, o de estar permanente sobre a terra. Quando a igreja for levada, o Espírito Santo não mais atuará aqui. Vocês estão me entendendo, meus irmãos? Então, ele não mais atuará, ou seja, ele não mais permanecerá sobre a terra como ele permanece agora, como ele faz na vida dos irmãos, no seio da igreja, né, na atuação da igreja desta época, na regeneração, no batismo, na conversão, não é, no convencimento, no ajudar a igreja, na oração. Então, enquanto o Espírito estiver aqui, ele está atuando. Mas após a ascensão da igreja, o Espírito Santo, ele não mais atuará na igreja. Ok? Então, amados, no período da grande tribulação, a igreja ela não terá mais este privilégio. Os crentes que ficarem aqui, porque haverá 2 igrejas. Haverá a igreja que vai subir, como também haverá a igreja que vai ficar. A que vai subir é a igreja preparada, que se preparou, não é? E a igreja que ficar foi aquela que não estava preparada, não vivia uma vida de santificação, uma vida de devoção a Deus, como aquelas 5 prudentes, não é? Que não levava em conta os ingredientes que era necessário para ela ter, né, aquele período. Né? Quando o noivo chegou, ela estava despreparada, porque não levava vasilha e nem azeite consigo. Quer dizer, não estava uma preparação, estava vestida, mas porém a vida dela não estava como Deus queria que tivesse. Vida de santificação, uma vida no Espírito, não estava. Então haverá a igreja, não é, nesse período, os crentes que ficarem, não é? Os crentes, não é, da atualidade, agora a gente goza do Espírito. O Espírito Santo habita em nós. Concorda comigo? Né? É Ele quem nos santifica. É Ele quem nos guia e nos conduz. É Ele quem nos ajuda a orar. Não é? É Ele que nos ajuda a enfrentar os labores desta vida. É o Espírito Santo, não é outro. Cristo deu o Espírito Santo à igreja justamente para o Espírito Santo ajudar a igreja, santificar a igreja. Então, naquele período da grande tribulação,
Os crentes que ficarem, eles não, meus irmãos, participarão, os que não participarem do arrebatamento, eles não terão o privilégio de ter o Espírito Santo nele, a igreja que ficar. Por quê? Porque o Espírito Santo sairá deles, não mais atuará, não é, na vida deles. E aqueles que se converterem, você pode me perguntar, mas Luciano, haverá salvação na grande tribulação? Haverá salvação. Muitos se converterão. Porque este evento do arrebatamento da igreja, prezados irmãos e amigos, será um evento mundial, uma igreja igualitária. O Espírito Santo prepara uma igreja mundial para apresentar a Cristo a noiva, não é verdade? Então o que é que acontece? Os crentes, né, que ficarem e os que se converterão, eles não passarão pelo que nós passamos na atualidade, que é o quê? A conversão e a regeneração. Não haverá mais isso. Não haverá regeneração no Antigo Testamento, não é verdade? Então, o Espírito Santo quem guiava os irmãos, quem santificava os irmãos, que ajudava os irmãos nesta atualidade, nas suas dificuldades, agora não mais estará ao seu lado, não mais será o seu paracleto. O que é paracleto? Paracleto, meus irmãos, são duas palavras gregas juntas. A palavra para significa ao lado e kaleo significa chamar ou pedir, não é verdade? Então, o Espírito Santo não será o consolador dos irmãos naquele período. O que é consolador? Consolador é aquele que está ao lado a fim de ajudar. Não terá mais este privilégio os que ficarem. Por quê? Porque o Espírito Santo estará ausente, estará no anonimato, não é verdade? E nós vamos dizer aqui como o Espírito Santo ajudará estes que ficarem, a igreja que ficar, e também aqueles que se converterão, porque este advento, né, será notificado. O arrebatamento da igreja será notificado a todas as nações, em todas as redes televisivas, internet, né, notificará um povo que sumiu, milhões de milhões e milhares de milhares. Então aqueles que ficarem saberão que foi o arrebatamento da igreja e que a única coisa que lhe resta é permanecer fiel. E eles saberão que o Espírito de Jesus não os ajudará neste período. Eles ficarão a cabo da fé, da justiça, não é? E nós vamos falar aqui para vocês, ok? Pois bem, amados, até, como eu falei, né, que até os que se converterem naquele período, né, o Espírito Santo, né, não habitará neles, né, não trará uma regeneração. Então, quando estes que se arrependerem e também os que ficarem, meus irmãos, qual é o status que eles gozarão neste período? Como será a atuação do Espírito Santo na vida destas pessoas? Pois bem, quando, né, estas pessoas que ficarem neste período, né, quando a igreja estará desfrutando daquele período, né, lá no céu, né, da boda, né, da igreja lá no céu, então o status que estes cristãos, esses crentes que irão ficar, eles receberão, serão status paralelo ao dos crentes do Antigo Testamento, meus irmãos, não é? Os santos da grande tribulação, não é? Como Abraão, no caso, Abraão, antes da lei, não é? Abraão antes da lei, e os crentes que ficarem na grande tribulação, eles provarão a justificação de Deus, mas não provarão a regeneração pelo Espírito Santo. Não, de forma nenhuma. Eles provarão a justificação, mas não a regeneração e nem a presença interna
não é, do Espírito Santo na sua vida, porque o Espírito Santo estará ausente, ok? Ok, meus irmãos? Nós vamos deixar para trazer a explicação em um outro vídeo, não é, sobre a atuação do Espírito Santo na vida dos crentes, não é? Espero que tenha gostado do nosso vídeo, não é? Deus abençoe os irmãos e até a próxima, amado. A paz do Senhor.